Shalom Ubrahá, estamos aqui novamente em Caraguatatuba com o nosso querido senhor Yitzhak, Laila Tov, a sua esposa Aline, Laila Tov, nosso querido doutor Luiz, Laila Tov. e esperando os alunos chegarem, mas sendo que temos um limite de tempo, nós vamos agora começar a aula. E o assunto de hoje são os nomes. Os nomes, o seu nome, o nome dos animais, o nome de tudo. E para entender como funciona o assunto dos nomes, nós vamos para o 6º dia da criação, quando Deus criou o homem, e Deus criou Adão e Eva. Deus criou o homem, e esse primeiro homem, diz a Torá que ele sabia o nome de todas as criaturas. O que quer dizer ele sabia? A Torá não fala ele deu o nome a todas as criaturas. A Torá fala que ele sabia o nome de todas as criaturas. O que quer dizer que ele sabia? Então, quem deu o nome para as criaturas? Então, em primeiro lugar, vamos deixar uma coisa bem clara, que quando Deus criou o mundo, no primeiro dia, quando ele criou a luz, ele não falou Fiat Lux, ele falou, e aí, Or, seja luz em hebraico. Deus criou o mundo no hebraico clássico, não criou o mundo em outras línguas. Não criou o começo do mundo é Bereshit, não é Gênesis, e Deus falou, e aí, Or, não falou Fiat Lux. E quando Deus criou o mundo, por meio de 10 pronunciamentos divinos, aí nós vamos perguntar, no segundo mandamento está escrito que Deus está bem acima de todos os conceitos materiais. Os conceitos materiais são limites. Então, como pode ser que Deus falou 10 palavras, 10 frases? Então, novamente, isso é um exemplo. Deus não falou esses 10 pronunciamentos divinos. Então, o que vem a ser esses 10 pronunciamentos divinos? Se não são 10 frases, o que eles são? São um exemplo para essas 10 sefirot lá em cima. Tem uma sincronização entre o mundo de cima e o mundo de baixo. Quando Hashem criou esse mundo aqui embaixo, ele vai criar com ramificações de emanações dessas 10 sefirot que tem lá em cima. Então, os 10 pronunciamentos, eles vão ser as ramificações dessas 10 sefirot. E quando Deus fala uma palavra, não quer dizer que Deus falou, não quer dizer que a gente não compara Deus a uma pessoa. Deus está muito acima desses conceitos. Então, por que é usado o exemplo que Deus falou? O exemplo é usado por causa do seguinte motivo, que quando uma pessoa fala, ela está revelando. Quando você vai falar com você próprio. Então, você vai falar com você própria, você não fala, Aline, você sabia que? Você não fala, você pensa. Ah, mas você quer que eu saiba o que você está pensando? Aí você fala. Então, a fala, ela é a revelação. Então, o senhor Yitzhak, quando o senhor vai falar consigo próprio, não precisa falar. Aí o pensamento já é o suficiente. Então, a fala, ela é revelação. Eu não preciso da fala para mim próprio, eu preciso da fala para revelar para o outro o que eu estou pensando. Então, por isso que é usado o exemplo que Deus falou. E aí você fala, mas no segundo mandamento está escrito que Deus está acima dos conceitos materiais, e a Torá usa esses conceitos de Deus soprou, Deus cheirou, Deus falou, mas eles são conceitos para você entender o raciocínio da coisa. Quer dizer, Deus revelou. O que quer dizer Deus revelou? Quer dizer que por meio da emanação dessas 10 sefirot lá em cima, Deus criou o mundo, e essas emanações elas se dividem em sub-ramificações, e isso tudo está escrito num livro de Kabbalah chamado Sefer HaYetzirah, o livro da criação. Diz o Zohar, esse livro foi escrito pelo nosso patriarca Avraham. Tem quem diz que foi o Adam Arishon próprio que escreveu, mas o Zohar fala não. O Zohar atesta que o nosso patriarca Avraham, ele escreveu o livro da criação, o Sefer Yetzirah,
E lá ele escreve que essas letras dos 10 pronunciamentos divinos, que elas representam essas emanações lá de cima, elas vão se juntando e formando os nomes de tudo que tem no mundo. O que quer dizer os nomes de tudo que tem no mundo? Quer dizer que cada coisa aqui embaixo vai receber a vitalidade lá de cima. E a criatura aqui embaixo vai receber a vitalidade lá de cima por meio dessas emanações que são representadas por essas letras. Então as letras representam as emanações lá de cima. Então o Adam Arishon, o primeiro homem, ele sabia cada animal, a vitalidade dele, como chegava nele. Então está escrito que Deus mostrou para ele todos os animais. Tudo isso aconteceu muito rapidamente. Depois que ele comeu a fruta do Etz Hadat, o mundo se retardou. Mas dizem nossos sábios, no futuro a mulher vai dar à luz em um dia. Ela vai ter uma gravidez de 9 horas. Isso era o original da criação. E depois que o mundo desceu ao nível de Klipat Noga, dessa nível de impureza, aí a mulher leva 9 meses para dar luz, aí tudo ficou muito devagar. Mas naquele sexto dia da criação, quando o homem foi criado, depois que Deus criou tudo, aí o homem já recebeu tudo pronto. Está escrito que Deus mostrou para ele todos os animais e ele falou o nome de cada animal. Que quer dizer que ele estava vendo essas letras que dão a vitalidade para cada criatura. E o que quer dizer essa vitalidade? Aí vai ser uma diferença básica entre nós e toda e qualquer religião. Independente disso, se a religião é uma idolatria ou não é uma idolatria, ou se a pessoa é monoteísta, ele acredita só no sol, ou só na lua, ou só num totem, ou se a pessoa... por exemplo, os muçulmanos não definiram o que é Deus. Então o Rambam escreveu que os muçulmanos inventaram uma religião, isso é uma proibição, mas que não é uma idolatria, porque eles não definiram o que é Deus. Independente disso, se naquela religião Deus está definido ou não está definido, o que todas as religiões têm em comum, e todo mundo que acredita que Deus criou o mundo, é que eles comparam a criação do céu e da terra a um artesão que fez um artesanato. Então, vamos dizer assim, dar um exemplo mais simples. Eu não estou falando o exemplo que está escrito no livro, né? Mas a pessoa que fez esse copo, a pessoa que fez o conteúdo do copo, se a pessoa está viva agora ou se não está. Me fala, a pessoa que fez esse copo, ele está vivo ou não está? Todo mundo vai responder, não importa, o copo continua existindo, independente disso, se ele está vivo ou não está. Então você vai ver esse conceito que eles comparam a criação do céu e da terra como o artesão que fez o artesanato, e agora o artesanato já tem vida própria, independente disso, se o artesão está vivo ou não está. Um exemplo disso é o cristianismo, que eles falam que Deus estava no céu, não sabia o que estava acontecendo na terra. Aí ele desceu para a terra, e aí o céu ficou sem Deus, e não precisou de Deus lá. Aí mataram ele, o céu e a terra ficaram 3 dias sem Deus, e não precisou de Deus, tudo continuou normal, não precisava mais de Deus. Aí dizem que ele ressuscitou, voltou para o céu. Então você vê nessa história que eles realmente acreditam que o mundo existe sem Deus. Mataram Deus lá. Primeiro Deus estava no céu e a terra existia sem Deus. Depois o Deus veio para a terra, o céu existiu sem Deus. Depois mataram Deus, o céu e a terra existiram sem Deus. Não precisava de Deus para eles existirem. Excelente explicação ortodoxa. Oba! Então eles comparam a criação do céu e da terra com o artesão que fez o artesanato, depois pode matar, ele pode falecer, o artesanato continua existindo. Então, na nossa Torá, a gente sabe a verdade, que não é assim. Que Deus, ele dá vitalidade para cada coisa. Se essa vitalidade para um instante, essa coisa deixa de existir.
Então, um cavalo em hebraico se chama ele de sus. São as letras Samech, Vav, Samech. Então, ele está recebendo a vitalidade dele, todos os cavalos do mundo estão recebendo a vitalidade dele por meio da ramificação das 10 sefirot, representada por essas 3 letras. Se Deus tira essas 3 letras, quer dizer, faz com que essa emanação pare, todos os cavalos do mundo desaparecem. É como se eles nunca anteriormente tivessem sido criados. Ou seja, hoje em dia nós temos o exemplo, na época da Gemara não tinha esse exemplo, mas nós podemos comparar hoje a criação do céu e da terra com uma projeção. Por exemplo, você tem um telefone, está online, né, está sincronizado, uma sincronização, vamos dizer assim, uma sincronização. Todo o tempo que você está sincronizado com a sua vitalidade que está descendo para você, você existe. Se Deus tira essas letras, ou seja, as letras são a representação, ou seja, se Deus para essa emanação por um instante, aquilo desaparece, mas não é que desaparece, se desintegra e deixa um pozinho. Não, aquilo volta a não existir. Desde o começo do mundo, retroativamente. Então, na prática, esses nomes, eles são importantes porque o nome de uma coisa no hebraico clássico, não no hebraico moderno, no hebraico clássico, ele está te mostrando com quais emanações Deus está fazendo aquilo existir constantemente, a cada instante. E se essa emanação para, aquela coisa desaparece retroativamente. Agora, no hebraico moderno, que descobriram coisas novas que não tinham na Torá, tipo uma geladeira, aí eles precisavam de uma palavra para geladeira. Inventaram uma palavra, mekarer, esfriador. Então, cor em hebraico é frio, e eles chamaram isso de esfriador. Não quer dizer que a geladeira está recebendo a vitalidade dela disso, né? Por meio dessas emanações representadas por essas letras. Isso que eles inventaram. Agora, as palavras na língua santa, o que a gente chama do hebraico clássico, o que está escrito lá, aquela criatura recebe a vitalidade dela por meio dessas letras. Por isso que o nome é importante. E agora a gente vai para o nome do Adão. O Adão, ontem nós falamos sobre a Havá. Havá quer dizer que ela era a mãe de todas as criaturas. Que o original da mulher é que ela é a mãe. Ela fala para o marido, independente da idade do marido, ela fala para o marido, você tem que tomar banho, você tem que escovar o dente, você tem que colocar roupa limpa, você tem que dar a roupa suja para lavar, você tem que... Independente da idade entre eles, ele sempre vai ser o filho dela. Agora você entendeu? Agora entendo porque casais não têm relação sexual. Não. Homens casados não têm relação com os esposos. Não, aí não, pelo judaísmo tem que ter. Não, tem que ter. Porque eu digo assim que a mulher se sente mãe, por isso que ela não vai querer ter um caso com o filho. Não, mas o aspecto é como se fosse, né? Não é como se fosse. Então, o que acontece? O nome Havá, que ela é a mãe de todas as criaturas. Agora, o nome Adão, ele tem várias explicações. Uma explicação que é Adamé Lelion, que quer dizer, a palavra Domé quer dizer parecido, que ele é parecido com o lá de cima, por causa dessas 10 sefirot, que Hashem, ele criou o mundo por meio de 10 sefirot, ele se revela por meio de 10 aspectos, emanações diferentes, e o Adão, ele é criado dessa maneira também. Então, a primeira explicação para isso é Adamé Lelion, quer dizer, o comparado, ele é parecido com o que tem lá em cima. A segunda explicação, a palavra Adamá, que é terra, que ele é Adão porque ele foi feito da terra. Então, assim, são dois extremos. Lá em cima, ele é Adão porque Adamé Lelion, ele é parecido com Deus, ou ele é terra. Explicação para isso, assim, quando você se comporta como uma pessoa
precisa se comportar. Você é comparado a Deus. Todo mundo vai falar, uau, olha como Deus é bom, que você existe, que Ele te criou. Agora, quando a pessoa se comporta errado, aí vão falar, olha, ele devia estar... Deus, como se fala, você veio do pó, para o pó você vai voltar. Então ele devia voltar a ser terra, né? Não devia... Então a gente sempre tem que se comportar como Deus. Você imagina o que Deus faria numa situação dessas? Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Então, qual é o interesse divino? O interesse divino é que a gente faça tshuva, que a gente volte para o bom caminho. Então você tem que se comparar a Deus. Assim, tem um livro chamado Tomer Dvorah. Lá ele explica certinho todas as qualidades divinas que a gente tem que copiar cada uma dessas qualidades, a gente tem que ser como Deus. E se a gente não se comporta certo, aí a gente, ao contrário, a gente é pior do que, aí diz o Midrash, até um pernilongo foi criado antes de nós. Então Adão tem esses dois extremos, tem o extremo de cima, tem o extremo de baixo. Como a terra é a coisa mais baixa, e Deus é a coisa mais alta, essa palavra Adão, quer dizer, quando ele está se comportando certo, ele é comparado a Deus. Quando está se comportando errado, não existe uma coisa mais baixa do que ele. E aí vamos para o assunto dos nomes na Torá, uma coisa muito, muito interessante. Vamos para esses que a Torá dá um ênfase. Por exemplo, nosso patriarca Abraham, ele diz em nossos sábios, a palavra Av quer dizer pai. E Abraham, quer dizer, primeiro ele era o pai de Aram, da cidade onde ele estava, depois ele se tornou o pai de toda a humanidade. O Yitzhak, o anjo perguntou por que a Sarah ela tá rindo. Então, porque ela está dando risada, quer dizer que Abraham Avinu, ele e a Sarah, eles não podiam ter filhos juntos, um com o outro, porque a Sarah não tinha o que a gente chama em português de ovário. Ela não tinha a capacidade de engravidar porque faltava essa parte no corpo dela. E vieram para Abraham, depois que ele fez o Brit Milá, vieram para ele 3 anjos. Um desses anjos era o anjo Michael, e a função do anjo Michael era fazer com que a Sarah tivesse esse ovário. Aí na hora que ele apareceu lá, a Sarah menstruou. Que quer dizer, ela falou, uau, eu voltei a ser uma jovem e o meu marido é velho. Agora o que eu vou fazer? Então agora o problema persiste. O que aconteceu na prática? O anjo perguntou por que ela está rindo. Quer dizer, ela está rindo, ela acha que o marido é velho. O marido pode ter filho a vida inteira. Então o anjo falou, fez uma marca esse anjo Michael fez uma marca na parede, ele falou, olha, quando o sol estiver nessa marca, daqui a um ano, a Sarah vai estar tendo um filho. Esse dia era Rosh Hashanah do outro ano. E o Yitzhak nasceu em Rosh Hashanah. A Sarah deu a luz em Rosh Hashanah. E então por causa que o anjo falou, porque a Sarah está rindo, e ele falou, a Sarah vai ter um filho. Ele falou, a Sarah vai ter um filho, e esse filho vai se chamar de Yitzhak. Então o Yitzhak já é um nome que foi determinado lá de cima, nosso segundo patriarca. Quer dizer, o anjo falou que vai ter que chamar ele de Yitzhak. No caso da Agar, também o anjo falou que ela vai ter um filho. A Agar, que era a serva de Sarah, o anjo falou que ela vai ter um filho e ela vai ter que chamar ele de Ismael. Depois a gente explica por que ela teve que chamar ele de Ismael. O Zohar tem uma explicação para isso. O anjo fala na hora que Deus te ouviu, mas o Zohar fala mais profundo do que isso. Deus ouviu na hora, mas não é só isso. Tem mais coisas por trás dos bastidores. Continuação. Yaakov. Quando a Rivka a esposa de Yitzhak, deu à luz, o primeiro filho que saiu, ele saiu todo vermelho. Ele saiu assim, todo cabelo vermelho, pelos, assim, foi um fenômeno. E o segundo irmão gêmeo saiu segurando o calcanhar do primeiro. Então,
o primeiro foi chamado de Esav por causa da aparência que ele teve na hora que ele nasceu, e o segundo foi chamado de Yaakov porque ele está segurando o calcanhar do Esav. Então, agora a gente começa com o segredo dos nomes. A palavra Yaakov está representando o calcanhar. O calcanhar em hebraico quer dizer Ekev. Aí a gente, quando eles crescem, o Yaakov ele tem uma tendência que lá de cima que ele tem que passar a perna no Esav. Como acontece isso? Em primeiro lugar, no dia que Abraão Avinu faleceu, naquele dia diz a Gemara que o Esav, naquele mesmo dia, ele assassinou, ele dormiu com a mulher do outro, ele fez idolatria, foi rezar para a estátua, voltou para casa cansado. E ele vê que o Yaakov está preparando uma sopa de lentilhas para o pai dele. Lentilhas, a cor era vermelha, ninguém tem uma explicação para isso. E aí tentam dizer que a lentilha é vermelha, mas aí na hora que você cozinha ela deixa de ser vermelha, mas talvez ele colocou vinho junto. Tem várias explicações, mas nada definido. Mas o que a gente sabe é que o Esav, ele olhou para aquelas lentilhas, ele falou para o irmão dele, me dá alitene na minha doma, me dá esse vermelho. Aí o Yaakov, ele entendeu tudo o que está acontecendo. Ele falou, essa pessoa vai ser o primeiro filho, ele vai ser o rabino da família, ele vai ser o responsável por todos os assuntos religiosos, e nós somos aqui o DNA do povo de Israel, então ele vai ser o segundo patriarca do nosso povo, e ele é um bandido, assassino, idólatra, foi como ele é do outro, ele não pode estar nessa função. Então, o Yaakov, ele falou, olha, eu vou te explicar, o primogênito, ele tem uma certa responsabilidade. Agora, eu estou vendo que você não tem essa responsabilidade, né? Então, posso te dar essa comida, não tem problema, mas você me vende a sua primogenitura, quer dizer, o seu direito de eu ser agora o segundo patriarca do nosso povo e eu ser o responsável por todos os assuntos religiosos do nosso povo. O Esav vendeu isso para ele na hora. Quando eles foram receber a brachá do Yitzhak, nessa hora, uma coisa muito, muito interessante, o Yaakov, a mãe dele, a Rivka, pediu para ele fazer a shchita, fazer o abate de 2 bodinhos, 2 bodes, preparar a comida para o pai dele, mas a pele dos bodes ele vai vestir, vai colocar sobre os braços para que pareça que ele tem pelos. O pai deles, o Yitzhak, ele não está enxergando bem, e a gente sabe que não existe uma coisa, assim diz o Rashi no Chumash, não tem uma coisa mais fedida do que pele de bode recém-extraída, quer dizer, uma coisa que o cheiro é muito ruim. E o Yaakov, ele entra para o pai dele, ele fala, preparou comida para o pai, para receber a brachá, receber a bênção, que essa bênção iria ser a nomeação para ele agora estar no lugar do Yitzhak, no lugar do pai dele, ele seria já um nomeado para isso. Como o senhor está nomeando a sua esposa para ser a sua sucessora, o Yitzhak, ele teria que nomear alguém para ser o sucessor dele, que nesse caso seria o Esav. E o Yaakov, ele entra antes, o Esav foi procurar o jeito de fazer comida para o pai, e o Yaakov entra antes com essa pele de bode. Aí o Yaakov, ele fala, olha, eu sou Yaakov, seu filho, e o Yitzhak, ele fala, não está aparecendo, a qual Yaakov? A voz do Yaakov. Ele fala, desculpa, ele fala, eu sou Esav, seu filho, eu sou Esaú. Aí o Yitzhak fala, mas a voz é do Yaakov. Então vem aqui, quero te ver, quero passar a mão. Ele estava meio cego. Yaakov se aproxima, o Yitzhak, ele passa a mão nessa pele de bode, e ele fala, a voz é a voz do Yaakov, mas os braços são os braços do Esav. E aí ele fala que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que Deus abençoou, quer dizer, como o cheiro do Gan Eden. Espera, agora é um absurdo.
como pode ser o cheiro do filho dele, o cheiro de pele de bode recém-extraído, como pode ser isso? Cheiro do Ganeden, mas ele não falou o cheiro da roupa, ele não falou o cheiro dos pelos, ele falou o cheiro do meu filho. Então, o Zohar explica que Jacob entrou com pele de bode, assim, com pelos de Esav. O Yitzhak não tinha como reconhecer quem estava na frente dele. Então, como nós estudamos antes que, quando falamos que o Noé da Arca de Noé, ele fez um sacrifício para Hashem, para Deus, e Deus sentiu o cheiro agradável do sacrifício, e lá a gente explicou, Deus não cheirou, Deus, no segundo mandamento está escrito que Deus está acima dos conceitos materiais, Deus não cheirou, e se você for para uma perfumaria e você fala, eu quero um perfume com cheiro agradável de carne e madeira queimadas, vão te falar, isso não é um cheiro nada agradável, você vai espantar todo mundo com esse cheiro. Mas você fala, mas se Deus falou que isso é um cheiro agradável, quem é você para falar que isso é um cheiro desagradável? Então faz uma experiência, passa do lado de um churrasquinho aí na calçada, você vai sair correndo. A madeira com a carne queimada, isso você não vai querer que a sua roupa fique impregnada desse cheiro. Então, quer dizer, esse cheiro não é nada agradável, e aí você vai para o segundo mandamento, você vai ver que Deus está acima de todos os conceitos materiais. Quer dizer, Deus não cheirou. Por que usado o exemplo lá que Deus cheirou? Quer dizer que o fato de Noé ter pego a coisa mais grotesca do mundo, que é o animal, e ele transformou o animal em mitzvah, isso chegou até o mesmo lugar, o mesmo nível tão alto da onde vem a sua alma divina, que é o mundo de Atzilut. Aqui foi a mesma coisa. Aqui, Yitzhak, ele fala, eu não estou chegando bem, não sei quem está na minha frente. Tentei sentir a voz de um, o pelo do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá para o Sheol, para a fonte lá em cima no mundo de Atzilut, eu vou olhar lá na fonte da alma, na raiz da alma, como está o estado dessa alma. Então ele fala para o filho dele, eu estou vendo que o seu cheiro, quer dizer, como a aparência sua lá no mundo de Atzilut, que a nossa alma tem 5 níveis, tem um nível de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah, cada nível está no mundo superior. O Nefesh está no nível do nosso mundo de Asiá, o Ruach está no nível de mundo de Yetzirah, o Neshama está no nível de mundo de Briah, o Chaya está no nível de mundo de Atzilut, o Yehidah está no nível de Kata de Atzilut, e o Yitzhak, ele verificou na raiz da alma qual é o estado dessa alma. Aqui ele falou, o estado dessa alma é paraíso. Quer dizer, ele se falecesse hoje ia direto para o paraíso. Aí ele deu a brachá para Jacob, ele falou, estou garantido que essa é a pessoa que vai ser o meu sucessor. Estou nomeando ele agora para ser o meu sucessor. Depois chegou Esav. Aí entra o segredo dos nomes. Chegou Esav. E ele fala, pede para o pai dele dar brachá para ele. O pai fala, pera, já estava aqui, você já estava aqui, quem é você então que você está aqui de novo? Ele falou, eu sou o seu filho, o Esav. De novo, Yitzhak tem que olhar para a raiz da alma. E ele vê que lá o Guieno, o inferno está aberto embaixo dele, do Esav. Aí ele leva um susto. Então, porque de novo ele teve que olhar lá em cima. Ele leva um susto e ele fala, olha, desculpa, não posso te dar brachá. Aí o Esav fala, o meu irmão foi chamado de Yaakov. Yaakov quer dizer que é o pé, né? E ele me passou o pé já 2 vezes. Então quer dizer que o nome causa. O nome, por causa que ele é chamado de Yaakov, de calcanhar, ele me passou o pé 2 vezes. Então a gente vai para o começo do mundo de novo. Lá, o Adam Arishon, primeiro homem, ele tem nível Nefesh, nível Ruach, nível Neshama. Ele comeu aquela fruta proibida por motivo que ele se auto-idolatrou. A cobra falou que se ele comer aquela fruta, ele vira Deus. Ele queria virar Deus, ele se avodazarou, ele se idolatrou. Então, isso que ele se auto-idolatrou
já passa para cada ser humano que nasceu depois a vontade de fazer idolatria. Tipo, passa esse lado ruim de querer fazer idolatria. Então, isso que ele se auto-idolatrou afetou o nível mais baixo da alma dele, nível Nefesh. Esse nível Nefesh ele vai se reencarnar como o nosso primeiro patriarca Abraão, que nasceu idólatra, venceu a idolatria e começou a divulgar o trabalho divino para o mundo inteiro, ensinando todo mundo a não fazer idolatria. Agora, segundo nível. Deus falou para o Adão que se ele comer aquela fruta, ele vai morrer. E a gente sabe que suicídio pela Torá é pior do que assassinato. Porque assassinato, ele matou alguém, ele ainda pode... A gente pode justificar, ele não tinha amor pela pessoa que ele assassinou como ele tem por si próprio. Mas se assassinar é pior, porque aí você está garantido que ele se ama e mesmo assim ele se assassinou. Então é pior do que assassinar o outro, que o outro pode ser que ele odeia. E ele encoberta tudo que ele faz de errado, ele justifica. Então se ele se assassinou, ele é o assassino maior que existe. Então Deus falou para ele, você come essa fruta, você vai se assassinar. E não só isso, você vai assassinar o mundo inteiro, você vai ser pior do que o Hitler. Você vai assassinar o mundo inteiro, o Hitler matou 6 milhões de judeus, você vai matar o mundo inteiro. E mesmo assim ele comeu a fruta, isso já afetou um nível mais acima do nível Nefesh. Já é mais grave do que a idolatria. Isso já afetou o nível Ruach dele. E aí nasceu Isaac com o nível Ruach do primeiro homem, do Adão Arishon, para consertar os assassinatos do Adão Arishon, que ele assassinou o mundo inteiro. Então o Isaac chegou numa situação que Abraão Avinu, nosso patriarca, levantou uma faca em cima dele, e ele se controlou. Então ele consertou o nível de assassinatos do Adão Arishon. E isso é uma aula inteira sobre esse assunto, mas só estou fazendo um resumo. Depois que o Adão ele comeu aquela fruta e o mundo caiu, e ele sentiu agora que ele já não presta mais para nada, e ele culpou a mulher, aí ele brigou com a mulher, não quis mais falar com a Havá. Nessa hora se revelaram 2 demônios que de noite a gente não pode pensar muito nesses assuntos. Uma L-I e a outra N-A, que não pode falar os nomes. Elas se materializaram e essa L-I ela é esposa do Samach Mem, que é o anjo da morte. Então o cúmulo da Sitra Achara, o cúmulo da coisa ruim, é a mulher dormir com o outro na frente do marido e o marido ter prazer disso. É o cúmulo da coisa ruim. Quer dizer, mais ruim do que isso não existe. Isso é o lado de baixo da coisa ruim. Quer dizer, então o anjo da morte, ele é o cúmulo da maldade. E o cúmulo da maldade é ele ter o prazer de a esposa dele, a Eli, porque os anjos lá em cima são anjos e anjas. Mas esses anjos, o Gabriel, o Michael e o Rafael que vieram para Abraão, eles vieram sem as esposas. Mas cada anjo lá em cima, ele tem a esposa dele. Então, o Gabriel tem a Gabriela, o Rafael tem a Rafaela, o Michael tem a Michaela. O anjo da morte tem a Eli, que é a esposa dele. E ele, o prazer dele é quando ela dorme com outra pessoa. Então, ela foi lá dormir com Adão Arishon, ela se materializou, teve relações íntimas com Adão Arishon, para dar prazer para o marido dela. Você imagina o absurdo da coisa? Então ele é considerado que ele dormiu com uma mulher casada. Mas então ela é uma anja, mas ela se materializou. Então na prática ela é uma mulher casada materializada. Só que ela não conseguiu engravidar filhos materiais. Então ela engravidava demônios. Ela tinha relação com ele, engravidava demônios, dava luz a demônios. E daqui a pouco a gente vai terminar essa aula, vai ser a sessão de perguntas e respostas sobre esse assunto. Vamos à pergunta. Anota a pergunta. Perguntas e respostas no final da aula é a segunda aula. A segunda aula é perguntas e respostas. Aí, o que aconteceu? Ele afetou agora o mais alto nível da alma que se reveste no corpo, que é o nível Neshama. Depois a Raya e a Rida não se revestem no corpo, não recebem a impureza desse mundo. Então quer dizer que o adultério é pior do que o assassinato, adultério é pior do que a idolatria.
E esse nível da alma que ele afetou, que é o nível do adultério, assim, que é o nível Neshama, que não tinha como ser afetado de tão alto que ele era, não tinha como ser afetado pela idolatria, não tinha como ser afetado pelo assassinato, mas o adultério é pior do que idolatria, pior do que assassinato. O adultério afetou esse nível da alma dele, e esse nível da alma dele, que é o nível Neshama, ele se reencarna como Yaakov. Então Yaakov agora ele vai fazer o conserto de todos os prazeres que o primeiro homem teve com a mulher do outro, lá com a mulher do anjo da morte, 130 anos. Yaakov vai viver 130 anos, e 130 anos ele vai sofrer assuntos familiares. Na barriga da mãe dele, o irmão dele já chutava ele. Depois nasceu, o pai gostou mais do irmão do que dele. Depois ele teve que comprar a primogenitura do irmão. Depois a mãe fez ele se fantasiar de Esav, enganar o pai. Depois ele chega no tio, ele quer casar com a Rachel e casa com a Leá. Depois o tio engana ele. Depois, quando ele volta para a Terra Santa, a filha dele é violentada. Depois o filho dele desaparece. Até que ele chega no faraó, depois de 130 anos, o faraó pergunta para ele, quando o Yosef já se rebelou tudo, o faraó pergunta para ele: qual é a sua idade? Quantos anos você tem? E aí todo mundo para assim, boca aberta, fala: pera, esse faraó é o maior rei do mundo, ele tem uma assessoria melhor do que o FBI, CIA, Interpol. Ele já sabe exatamente quem vai falar com ele agora. Antes dele se encontrar com Yaakov, ele já recebeu a ficha inteira. Ele sabe que Yaakov tem 130 anos de idade. Como pode ser que a pergunta dele é: quantos anos você tem? Quer dizer, você começou a fazer a lição de casa agora que você se encontrou com ele? Não, ele sabia que Yaakov tinha 130 anos. Yaakov também justificou isso. Yaakov falou: realmente, eu não tenho essa aparência de 130 anos. Por quê? Porque o faraó, ele achava que Yaakov era aquele Abraão que tinha vindo muito tempo atrás. Ele falou: você não tem cara de 130, você tem cara de 400. Você tem cara, não sei, de 248. Abraão ainda estava 200. Eles ficaram... heredou 200 e... Quantos anos eles ficaram no Egito? 210 anos, como a letra Resh, Dalet e Vav, na palavra Redu. 210 anos e depois saíram do Egito. Quer dizer, 210 anos antes da saída do Egito, Yaakov desceu para o Egito. Então, Abraão Avinu esteve lá uns 200 anos antes, vamos dizer assim. E o faraó falou: olha, na nossa geração tem pessoas que vivem muito tempo. Pode ser que você é uma dessas pessoas que vive 400 anos. Então, você, pela sua cara, você parece que você é aquele lá que teve o marido da Sara, lá o Abraão, e não o marido da Rachel e da Leá. Aí ele falou para o faraó: os dias da minha vida foram poucos e ruins. Ou seja, por causa que eles foram ruins, eu estou com essa aparência de 400 anos e não de 130. Mas para mim foi pouca coisa. Tipo, não senti passar de tão rápido que foi. Para mim isso foi pouco. Estou feliz. E os dias da minha vida não alcançaram os dias da vida dos meus pais. Como ele sabe que ele ia morrer aquele dia, que os dias da vida dele não alcançaram o dia das vidas do pai, porque ele consertou 130 anos que o Adão Arishon conviveu com os demônios, e ele tinha que sofrer sofrimentos familiares para consertar isso. E agora ele falou: agora terminou, 130 anos. Depois Deus deu para ele mais 17 anos de bônus, mas ele não sabia que ele ia receber esse bônus. Ele falou para o faraó: tenho certeza que eu vou morrer hoje, que agora terminou 130 anos. Foram ruins, por isso eu pareço ter 400, mas para mim foi pouco, eu estou feliz. Que paguei uma dívida e terminou. Tachlis. Então nós vemos que
Yaakov, voltando atrás, ele sofreu do Esav, em primeiro lugar, sofreu do pai, que gostava mais do Esav do que gostava dele, porque o Yitzhak era Gevurah, e o Esav era Gevurah. Então, era a mesma natureza. Só que Yitzhak era Gevurah do lado bom, era a severidade do lado da santidade, enquanto que Esav era a severidade do lado da clipá, do lado ruim. Mas os dois eram dureza. Então o Yitzhak ele tinha uma afinidade pelo Esav, que era a mesma natureza que ele, só que ele imaginou, Esav vai fazer tshuva, vai se arrepender do mau comportamento dele. Então o Yaakov ele sofreu por todos esses assuntos familiares. Aonde começa o sofrimento dele? Começa com a cobra no paraíso, que a cobra no paraíso engana ele e rouba todas as bênçãos do homem. E agora, para pegar essas bênçãos de volta, sendo que a cobra pegou as bênçãos por meio de trapaça, enganou. Então agora ele tem que enganar a cobra para pegar as bênçãos de volta. Tem que roubar as bênçãos. Então ele nasceu para passar para Esav. Nasceu para isso. Ele tem que roubar essas bênçãos de volta. E esse é o motivo que chamaram ele de Yaakov, divina providência, porque o trabalho dele nesse mundo é passar para Esav. Depois que ele se encontra com o anjo do Esav, quando ele está voltando de Haran, no meio do caminho, o anjo se materializa, corpo material, e começa a brigar com ele. Esse anjo do Esav, o Yaakov ele segura, os dois têm superpoderes, né? Para o fato de eles se baterem materialmente, que o anjo se materializou, eles também ativam lá superpoderes, e Yaakov ele segura o anjo. E ele fala para o anjo, você me dá uma brachá agora. Para esse anjo veio para quebrar a cara dele, ele quer uma brachá do anjo. Você está sabendo com quem você está falando? Você está falando com o anjo da morte pessoalmente, que é o anjo do Esav. E você pede para ele uma brachá? Não, Yaakov pediu para ele o reconhecimento que essas bênçãos são dele, pertencem a ele. Então o anjo falou, agora o seu nome, agora entra no nome de novo. Seu nome não vai mais ser Yaakov, que nasceu para passar a perna. As bênçãos foram roubadas, a cobra roubou as bênçãos. Você nasceu para passar a perna, para roubar essas bênçãos de volta. E agora essas bênçãos são suas, agora você é Israel. Você lutou com a coisa espiritual e venceu. Você lutou com o anjo e venceu. Quer dizer, ele mudou de nome. Agora o trabalho dele a partir daqui não vai mais ser passar a perna, mas agora ele é uma criatura superior. Vamos agora pular 2000 anos, mais de 2000 anos para frente. Deixa eu ver se... a gente está falando assim sobre uma época do Yaakov Esav, a época dos nossos patriarcas, foi mais ou menos uns 3.500 anos atrás. Então, 1.500 anos depois disso, a época da Mishnah. Aí tem o Império Romano se desentende com a comunidade judaica, com o Estado de Israel da época, que Israel era um Estado dentro do Império Romano, e o imperador manda um general chamado Neron Caesar. Esse Neron Caesar, no Império Romano tinha assim, tinha o rei, tinha vice-rei, tinha níveis assim. Esse Neron Caesar, chamado pela Gemara de Palgei Caesar, quer dizer, ele é um meio-rei, é um vice-rei. E ele chega em Jerusalém, e para conquistar Jerusalém, e ele faz uma experiência, ele joga uma flecha para o norte, a flecha cai dentro de Jerusalém. Ele joga uma flecha para o sul, cai dentro de Jerusalém. Joga para o leste, cai dentro de Jerusalém. Joga para o oeste, cai dentro. E ele fala, está acontecendo aqui um assunto sobrenatural. Não tem como acontecer dessa maneira. Quer dizer, Deus quer destruir essa cidade. Então ele pergunta se os judeus querem saber alguma coisa, o que eles fazem?
Aí falaram para ele, tradição judaica, uma criança sai da escola, você pergunta para a criança o que você estudou hoje, a criança estudou um monte de coisas. Mas a coisa que ele se lembrar naquele instante é a divina providência, é isso que vai acontecer. Então ele falou, então, imediatamente, eles foram para uma escola judaica, primeira criança que saiu, o governo romano lá, trouxe a criança para o Nerão Caesar. Nerão Caesar pergunta, o que você estudou hoje? Ele fala um versículo que dá a entender que Deus vai destruir Jerusalém, mas vai culpar o Esav de ter feito isso. E a gente teve um acompanhamento desse povo do Edom. Nós presenciamos a migração deles para a Europa, sabemos que eles são os romanos, né? Os descendentes do Esav. Como hoje no Bom Retiro, a gente tem os bolivianos, os coreanos, então a gente sabe cada um de onde ele veio. Então, na época antiga, você sabia cada povo para onde ele foi também. Então, o Edom é o Esav, e que era futuramente Roma. Aí o Nerão Caesar falou, pera, Deus quer destruir a cidade e o culpado você é eu? Quer dizer, eu vou levar o castigo? Ele destrói a cidade porque eles não estão se comportando certo? Mas me culpa. Falou, não. Ele resolveu se converter ao judaísmo e dele saiu o Rabi Meir Balanés. Por que estou contando essa história para vocês agora? O Esav, tataravô do Rabi Meir Balanés, que é o neto do Nerão Caesar, o Esav reconhecia a pessoa pelo nome. Ele falou, meu irmão foi chamado de Yaakov. Yaakov é uma linguagem de calcanhar, por isso que ele me passou a perna 2 vezes. Uma vez ele me roubou a primogenitura, outra vez ele me roubou a bênção. Então agora o Rabi Meir Balanés, ele está nessa mesma linha. Ele vai reconhecer as pessoas pelo nome. Então uma vez eles foram, os sábios de Israel, arrecadar fundos, e chegaram numa cidadezinha, já com dinheiro que eles arrecadaram em vários lugares, assim, com muito dinheiro. Naquela época, o dono do hotel, ele tinha um crédito, ele era tipo banco, ele era o hotel, ele era 100% crédito. Se ele perdia o crédito, ninguém nunca mais ia frequentar aquele lugar. Então você chegava no hotel, o hotel tem um cofre, você dá o dinheiro para colocarem no cofre, você sabe, você depositou no banco. Mas o Rabi Meir, ele reconhecia as pessoas pelo nome, porque ele é o descendente do Esav. O Esav, ele reconheceu o Yaakov pelo nome. Então ele perguntou para o dono do hotel, qual que é o seu nome? Sem isso ele não deposita o dinheiro dele lá. O dono do hotel falou que o nome dele é Kidor. O Rabi Meir falou, então não vou colocar o dinheiro no seu cofre. Foi para o cemitério, imaginou assim, ninguém vai ficar passeando no cemitério. Não era como hoje, que tem os góticos e coisas assim, mas naquela época ninguém ia passear no cemitério de noite, nem de dia. Encontrou um túmulo bem velho lá, fez um buraco do lado do túmulo, escondeu o dinheiro dele lá, eram moedas, então não tinha problema de se molhasse, moedas de ouro. Os outros sábios falaram para ele, você está doido, quer dizer, pelo nome da pessoa você vai imaginar que essa pessoa é isso, aquilo. Deram para o Kidor guardar o dinheiro deles, falaram, a pessoa tem um crédito na cidade que todo mundo conhece ele desde que nasceu, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, ele não faria uma coisa dessas, não ia sumir com o dinheiro. Mas depois do Shabat, os sábios de Israel foram lá pedir o dinheiro de volta, e ele falou, que dinheiro vocês estão falando, vocês não me deram nada. Aí eles foram para o Rabi Meir, falaram, como você sabia? O Rabi Meir falou que o versículo fala que dor tapurrotema, essa dor, essa geração, é uma geração que ela vai se transformar, ela vai inverter. Então agora ele é o cara mais honesto do mundo, ele vai virar o maior ladrão do mundo. Aí tá bom, eles falaram, você é tão inteligente assim, então fala pra gente como a gente recupera o nosso dinheiro, né? Não importa agora o nome da pessoa, agora o nosso dinheiro está na mão dele. Aí ele falou assim, primeiro vocês olham, a mão dele está suja do quê? Aí vocês vão para a casa dele e falam para a esposa dele que ele pediu para devolver o dinheiro e o sinal que ele deu foi que ele comeu aquela coisa. Então a mão dele estava suja de abobrinha,
não sei a tradução, se estou traduzindo certo, né? Mas eu acho que se traduz como abobrinha. E eles foram para a casa dele, pediram para a esposa, falaram que para devolver o dinheiro para eles de volta, e o sinal que ele deu é que ele comeu a abobrinha com ela. Aí ela devolveu o dinheiro, ela falou que sim, realmente só ele teria como saber isso. E na hora que o Kida voltou para casa, ele agora já perdeu o crédito na cidade inteira, agora ele está falido. Ele voltou para pegar o dinheiro e os dois vão mudar agora para outro país, e ela tinha devolvido o dinheiro. E ele ficou tão bravo que ele assassinou a esposa. Deus me livre, assim, é um caso assim verídico. Mas daí eles viram que o Rabi Meir, ele reconhecia a pessoa pelo nome. Quer dizer que dizem nossos sábios que quando a criança nasce, o nome que os pais dão para essa criança, ele é um nome que eles estão sentindo, na hora a alma sente qual nome vai dar para a criança. E uma coisa interessante, que inclusive quando a gente recebe um nome judaico, então a pessoa que os pais dele não deram para ele o nome judaico, por exemplo, se é uma menina, quando ela nasce, o pai vai na sinagoga e dá um nome para ela. Faz um kiddush, sobe na Torá, e faz um mishaberach, e dá um nome. E a gente precisava, pouco tempo atrás, uma senhora que já estava com 39 anos, não tinha recebido o nome judaico dela. Então, fizemos esse mishaberach também, ela recebeu o nome judaico dela, mas aí, nesse caso, ela própria escolheu. Então, o que acontece? Quando você nasce, seus pais eles têm o sentimento de escolher o seu nome judaico. Agora, quando você cresce, se você não receber o nome judaico, aí você próprio vai ter esse feeling, porque esse nome ele vai estar ligado ao raiz da sua alma. Porque por meio desse nome, você está recebendo a sua vitalidade aqui nesse mundo. Uma coisa interessante. Então a gente sente qual que é o nosso nome. Como o senhor Yitzhak sentiu que o nome dele é Yitzhak. E isso de uma maneira bem genérica em relação aos nomes. É isso. Agora, as perguntas. Começando pelo senhor Yitzhak. Bom, o que o Rabino falou sobre os pais receberem o nome na alma, né? Eu sempre relato que no momento em que o esperma está ali tentando furar o óvulo, a alma dos pais vai na creche dos céus e lá você recebe e fala, você vai levar aquela aqui e vai ser assim, 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 assado, vai fazer assim, assim, assado e daí para frente tudo que o Rabino falou a respeito de nome, né? E quando chega aqui na Terra, aí eles recebem a alma, né? E o óvulo, o esperma penetra no óvulo, e para mim esse é o momento da vida. Sim, que a alma desce. Exatamente. Portanto, essa história de que feto não tem, feto não é, feto não sei o que lá. O feto ele também ressuscita depois do futuro. Se a mulher, Deus me livre, abortou, ele vai ressuscitar no futuro, vai ser uma pessoa normal. Eu vou contar isso para vocês, já que a gente tocou nesse assunto do feto. Assim, está escrito que quando o óvulo é fecundado, antigamente não tinha como falar essa palavra que o óvulo é fecundado há 2000 anos atrás, mas a Gemara fala quando a mulher engravida. Então, para nós, o que determina que a mulher engravidou quer dizer um óvulo fecundado. E esse óvulo fecundado quer dizer que agora a alma desce para o corpo. Porque se a alma não estivesse lá, esse óvulo não se tornaria um embrião. Ele só se tornou um embrião porque ele tem uma alma e essa alma vai fazendo com que ele cresça. Então, os livros de Kabbalah, eles contam assim que às vezes a pessoa se reencarna somente para pouca coisa. Então ele se reencarna, ele se torna um aborto, a mulher engravidou e depois ela expeliu o feto. Só que sendo que aquela alma se reencarnou só para isso, só para estar pouquíssimo tempo nesse mundo, na ressurreição dos mortos ele vai ressuscitar
uma pessoa normal. E ele era aquele feto. Então você vai descobrir que todas essas pessoas que foram abortos, eles, com a ressurreição dos mortos, eles vão ressuscitar pessoas normais. Agora, doutor, sua pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu quero fazer um pequeno comentário, porque assim, parece algo tecnicista, mas é algo que me veio à mente de falar. Eu lembro quando eu fiz aula de embriologia, isso assim, a gente tem que saber, vocês não têm que saber, mas eu vou fazer esse comentário. Que, na verdade, o espermatozoide não fecunda o óvulo, ele fecunda o ovócito. E o óvulo ele só se torna após o material genético do espermatozoide penetrar a parede celular do ovócito. E ele só é óvulo durante o trajeto do material genético do homem da parede celular até se encontrar com o material genético feminino. Então, o óvulo é um estágio muito curto da vida daquela célula. Mas a minha pergunta é sobre o que foi dito sobre o adultério. Sim. Que é o que é mais baixo do que o assassinato. É o pior que o assassinato, conforme o comentário. Sim. Então, por isso eu anotei a pergunta de uma forma que fique bastante esclarecida. Uma forma que assim, bastante simples. Sim. Então, por adultério ser pior que o assassinato, não há nada pior que o marido sentir prazer de ver a esposa dormir com outro homem. Sim. Pelo princípio cabalístico do recibo do sentimento, o que é pior? O prazer da esposa em trair o marido ou o prazer do marido em se sentir traído? E é uma pergunta como extensão. Se Sim. eles têm prazer na traição, Deus escuta a oração deles? Sim, muito bom. Agora sim, em relação à oração, primeiro, só para deixar claro, que Deus pediu para a gente rezar, então qualquer pessoa tem que rezar. Ou seja, não fecha, a porta lá está sempre aberta. Quer dizer, o Adão, quando ele fez a pior coisa do mundo, na hora que ele comeu aquela fruta, ele assassinou o mundo inteiro, e Deus pergunta para ele onde ele está. Então, assim, a porta para fazer chuva está sempre aberta. Quer dizer, falar com Deus, todo mundo tem a obrigação de falar com Deus. Quer dizer, pedir desculpas, todo mundo tem a obrigação de pedir desculpas. Ou seja, não tem como fazer chuva se você acha que Deus te virou a cara. Então, o fato de Deus pedir para a gente rezar, isso mostra que Ele está sempre dando um sorriso para nós. Ah, mas a criança chega para a mãe todo cheio de barro de cima para baixo. Ah, porque ele sabe que a mãe vai lavar ele, entende? Senão ele ia fugir para a casa da vizinha. Agora, Deus está sempre recebe a gente de braços abertos. Agora, às vezes a criança chega ferida em casa e o pai tem que levar a criança para o hospital. E lá no hospital ela recebe os pontos, pelo menos quando era pequeno tinha pontos, né? Hoje acho que é tudo automático, que não tem mais pontos, né? Não, ainda faz isso tudo. Então, aí a criança vai reclamar, vai falar, uau, mas está doendo aqui, está doendo lá. Aí o pai vai falar, mas olha o que você fez, né? Então, mas o pai tem que cuidar do bem da criança. Ou seja, a criança tem que ser recebida de braços abertos, porque o pai tem que cuidar agora. Agora a criança está ferida, o pai vai ter que cuidar. Então, quando a gente faz uma coisa errada, principalmente dessas coisas mais graves, nós trazemos fezes espirituais para a nossa alma. Deus me livre. Agora, para lavar a nossa alma, geralmente é medida por medida. Quer dizer, se a pessoa não se comportou da maneira correta, não se arrependeu, está orgulhoso do que está fazendo, não quero entrar em detalhes aí de orgulho isso, orgulho aquilo, mas a pessoa está orgulhosa de ter feito a coisa errada. Então, essa pessoa, o tratamento espiritual dela vai ser medida por medida. Quer dizer, o que ela fez
ela vai receber. Quer dizer, medida por medida, no caso do assunto do primeiro homem, o adultério que ele fez, é que depois ele se reencarnou e para sofrer da família. Sofreu do irmão, sofreu da mãe, sofreu do pai, sofreu da esposa, sofreu da outra esposa, sofreu do tio, sofreu da filha, sofreu do filho. A vida inteira do Yaakov são sofrimentos familiares. Então, o Midah Keneged Midah, quer dizer, medida por medida, foi isso. Quer dizer, você teve um prazer de dormir com uma mulher, com a mulher que não era sua, agora você vai ter o desprazer de a sua filha ser violentada, você quer casar com a Rachel, você casa com a Leá, e depois tem que casar com as duas, e aí o tio engana ele, o filho desaparece. A pessoa então fala, uau, ele sofreu por causa que a filha foi violentada, o filho desapareceu, e etc, etc, etc. Tudo isso são sofrimentos familiares. Então, por causa que ele teve relações marido e mulher proibidas, aí ele sofreu depois por causa de assuntos familiares. E aí foi medida por medida. Porque o Adão Arishon, ele não se arrependeu de nada. Tudo que ele fez, ele não foi se chamar de nada, né? Agora, quando a pessoa se arrepende da coisa que ele fez, o interesse divino é que a gente se arrependa. O interesse divino não é... Deus não quer que você sofra. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Ele quer que você conserte as coisas erradas que você fez por meio de se conscientizar, em primeiro lugar, fazer coisas boas para substituir os sofrimentos. Tem um exemplo disso muito legal. Pessoa, judeu religioso, chutou o pau da barraca, ele foi para a Índia, foi rezar lá para uma estátua, depois se arrependeu, ele volta para o Rabino, pergunta, Rabino, o que eu faço agora? Eu vou sentar no formigueiro? O Rabino falou, não, você vai para o mercado kasher, você vai comprar a melhor comida, você vai fazer um Shabbat, convidar muitos amigos, e o Shabbat é o concerto da idolatria. Ele falou, não, mas não vou precisar sentar no formigueiro, não vou precisar sofrer. Não, tem dois jeitos de consertar uma coisa errada. Um jeito é a pessoa sofrendo medida por medida dentro daquela categoria de coisa errada que ele fez. O outro jeito é ele se arrependendo em primeiro lugar. E aí a gente troca os sofrimentos por boas ações. Tem como fazer isso. Judaicamente falando, dá para fazer isso. Mas um sofrimento ou outro a gente sempre sofre porque numa reencarnação anterior a gente faleceu sem fazer tshuva, sem se arrepender. Então a gente está alegre que está sofrendo, porque aí nós vamos limpando isso. Mas essa que é a receita judaica para limpar a alma. Agora isso é em relação ao conserto, né? Ou seja, em relação ao prazer que a mulher sentiu, ao prazer que o homem sentiu, aqui, uma vez tinha o Chofetz Chaim, grande rabino na Polônia, escreveu um livro chamado Chofetz Chaim, ele é conhecido pelo nome do livro. E ele escreveu um livro sobre Leshon Hara. Leshon Hara é fofoca, difamação, intriga, tudo de ruim. Então, nesse livro vai estar escrito exatamente em que caso é considerado uma intriga, em que caso é considerado uma fofoca, o que é permitido falar, o que não é permitido falar. Chegou um grande comerciante e comprou todos os livros do Chofetz Chaim, e o Chofetz Chaim falou, já que você está comprando todos, você vai levar esse de brinde. Ele falou, esse eu não quero nem de brinde, nem se você pagar para mim eu não vou levar. Porque eu tenho um comércio, todo mundo que entra no meu comércio começa a falar mal do outro. E se eu falar, não, desculpa, não vou te ouvir, o cara vai comprar do concorrente, eu perco o cliente, faço fome. Então não tenho como não ouvir Leshon Hara. Aí o Chofetz Chaim falou para ele assim, que a pessoa é julgada pelo prazer que ela teve de fazer a coisa ruim. Então ela é julgada por ter feito a coisa ruim, sim. A ação é o principal. O principal é a ação. Agora, o prazer que ela teve em fazer essa ação vai aumentar o castigo dela. Então, por causa disso, ele falou, na hora que você ouvir alguém falando mal do outro, pelo menos prazer disso você não vai ter. Depois que você leu meu livro, prazer disso você já não vai mais ter.
Então já vai te facilitar. Ao contrário, agora você receberia, Deus me livre, um castigo por ter ouvido a coisa ruim e por ter. Não quer dizer ouvido, não quer dizer é por ter acreditado na coisa ruim que te falaram. Ouvir aqui no hebraico não é ouvir a pessoa falando, é acreditar no que a pessoa está falando. É dar ouvidos, né? Seria assim, no português seria dar ouvidos. Tem um sentimento verdadeiro de. Ou seja, assim, se a pessoa vem te falar mal do outro, o juiz tem que ouvir os dois lados simultaneamente, não tem como ouvir um lado porque ele já vai pegar a predisposição, né? Então, se você está acreditando na história, aí você recebe o castigo por ter ouvido a história e pelo prazer que você teve em acreditar nessa história. Você vai falar para a pessoa, conta mais, né? Você quer ter mais prazer. Inclusive, tem um exemplo que o Rav Moshe Weber me falou, muito, muito interessante. Ele me contou que o faraó sonhou com vacas bonitas e vacas feias. Vacas boas e vacas ruins. Quando ele contou o sonho dele para Yosef, ele contou sobre as vacas boas, ele contou em resumo. Chegou nas vacas ruins, aí ele já acrescentou, eu não vi vacas ruins assim em toda a terra do Egito. Nunca na minha vida vi vacas tão ruins. Mas as vacas boas ele também não viu. E por que então ele acrescentou nas vacas ruins? Porque pessoas ruins, elas gostam de falar sobre coisa ruim. Então, quando a pessoa está lá empolgado na fofoca, né, estão contando para ele sobre alguém, ele fala, conta mais. Quer dizer, a pessoa ruim, ele gosta de ouvir as coisas ruins. Então, ele tem que fazer um auto check-up. Quer dizer, como pode ser que ele está acreditando numa coisa ruim, ele ainda quer ouvir mais detalhes para ficar mais feliz ainda, quer dizer, a coisa ruim que está deixando ele feliz, então ele está no time do faraó. Mas só para terminar com uma coisa boa, que já deu 1 hora, agora mais do que isso eu vou levar bronca. Terminar com uma coisa boa, desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Deus nunca vira cara para ninguém, porque a gente tem que fazer tshuva. Sua criança caiu no meio da selva amazônica, está lá, acha que ele é um índio, colocou penas e está falando a língua, o idioma dos índios, que não era tupi-guarani, né? O senhor já explica exatamente. Aí você está preocupado, você falou, eu quero uma criança de volta. Então Deus está preocupado com cada um de nós. Por pior que seja a pessoa, cada um, o Baal Shem Tov diz que Hashem, Deus, ele ama cada um de nós. Ele deu um exemplo. Ele falou, imagina um casal com 100 anos de idade, que eles vão ter uma criança que é a criança única, eles nunca tiveram filho antes. O amor que eles vão ter por essa criança ainda não é nada relativo ao amor que Hashem tem, que Deus tem por cada um de nós. Então Deus não vira cara para ninguém, está sempre querendo que a gente reze, sempre querendo que a gente faça tshuva, que a gente se arrepende da coisa ruim que a gente fez, que a gente volte para o bom caminho. E Ele ajuda a gente no tratamento de tirar as fezes espirituais, e a gente tem que agradecer por esses pequenos sofrimentos que vêm no lugar de grandes sofrimentos. Deus me livre. Então, tudo é bom. Agora, Sr. Ishaq, então... Bom, é a terceira vez que nos encontramos, né? E só cresce. E aonde será que vai acontecer? Vai chegar esse crescimento? E eu acho que esse crescimento já chegou. O fato de estar aqui, o fato de estar ouvindo, o fato de estar falando, o fato de estar compreendendo, só faz a gente se tornar cada vez um ser melhor. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter trazido você para cá, Rabino. Opa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Aline. Bom, o que o Isaac falou define tudo, né? Realmente é uma coisa que a gente nunca imaginou que poderia acontecer na nossa cidade, que está muito distante e ao mesmo tempo próximo da nossa realidade, mas é distante, né? E foi está sendo pra gente uma experiência única de vida.
E que isso só cresça, né? Isso que esperamos. Opa, muito obrigado pelas lindas palavras, doutor Luiz. Eu queria encerrar com um pequeno... Sim. com um pequeno texto. E sabe que, né, no nosso conceito judaico ortodoxo, para todos os momentos, Deus está sempre sorrindo. Hashem está sempre sorrindo em todos os momentos. Sim. No momento da morte, no momento que nos sujamos, no momento que nos pecamos, Deus está sempre sorrindo e sempre dando oportunidade de nos arrependermos. E é incrível os conceitos aprofundados da Torá, porque toda a verdade está na Torá e tudo é prolongamento e extensão da Torá. O Talmud como a extensão da Torá. E quanto mais a gente acha que a gente conhece a criação do homem, de Adão e Hava, e a gente cai na própria contradição em achar que a gente sabe tudo. Porque cada dia nós conhecemos mais detalhes da criação e cada dia mais compreendemos a natureza espiritual do ser humano. O judaísmo ortodoxo explica o homem pela essência da forma mais aprofundada que existe. Então, com essas palavras, eu dou meu Laila Tov a todos. Opa, muito obrigado para todos vocês que assistiram a nossa aula. Tzlacha, Briut, Panasá, Beshefa, Nachat Yodem, Etim, Ekol, Meshpachai, muita alegria. Bekol Tov.